Aedes aegypti. Introdução aos aspectos científicos do vetor. Módulo 7. Mitos e verdades sobre dengue. Bom, a dengue é um problema bastante sério, né? Todo mundo já tem hoje no nosso país, infelizmente, todo mundo tem um caso na família ou um caso de algum conhecido que já foi acometido pela dengue e muitas vezes até que perdeu alguém por conta dessa doença. Então todo mundo busca formas para evitar o contato com o mosquito, evitar a forma de contrair a dengue. Fórmulas caseiras. Cuidado. Existe uma série de receitas e fórmulas, muitas vezes milagrosas, que circulam por aí pela internet ou no boca a boca, ou aquele nosso vizinho bem intencionado que liga pra gente para dividir a boa nova, de produtos que sejam repelentes, produtos que a gente faça em casa, nós mesmos ali numa receita de cozinha e que a gente possa produzir e passar no nosso corpo, ou que muitas vezes também a gente venha a ingerir e isso vai evitar o contato com o mosquito. Bom, a gente tem que ter muito cuidado com essas fórmulas, porque embora a gente mesmo esteja ali produzindo com todo cuidado, misturando aqueles ingredientes que estão ali na receita, a gente fazendo direitinho em casa, na nossa cozinha, tudo limpinho, mas algumas vezes a gente não sabe a procedência daqueles ingredientes, a gente não sabe se além daquilo tem algum outro componente ali atrás que pode ser prejudicial à saúde. Muitas pessoas têm alergia por compostos que são vendidos inclusive na farmácia, que tem o certificado da Anvisa e muita gente tem alergia. O que dirá desses produtos que não passaram por um rigoroso controle de qualidade e inspeção. Então fique bastante alerta, bastante atento com essas receitas, esses produtos que não têm o certificado e que eles têm a intenção de ser repelente. Para citar alguns exemplos, tem o cravo da Índia, infusão de álcool, né, que está aí circulando pela internet e muita gente já ouviu falar. Embora o cheiro do cravo tenha um efeito repelente, passar um produto desse feito em casa na pele pode ser bastante perigoso, porque isso pode causar uma desidratação na pele, pode causar uma alergia, porque a gente não sabe o que veio ali junto com o cravo. Um outro exemplo que a gente pode citar é a indicação da pessoa comer alho e cebola. Alho e cebola são temperos legais, são saudáveis, vale a pena comer alho e cebola. Mas além do cheiro que pode atrapalhar o contato com o mosquito, certamente vai atrapalhar também o contato da pessoa com outras pessoas, né? Então talvez não seja uma medida muito adequada. Bom, a gente pode também falar de exemplos como tomar bastante vitamina C para evitar o contato com o mosquito. Vitamina C é legal, tem uma indicação também importante para a saúde, mas o uso acentuado de vitamina C muitas vezes também não é recomendado. E vitamina não deixa de ser um medicamento muitas vezes, né? Então tem que ter um aconselhamento médico. E também não é verdade que a vitamina C, ela de alguma forma vá atrapalhar esse contato com o mosquito. Na verdade, existe, bem documentado, que vitamina B, essa sim, pessoas quando ingerem vitamina B, elas exalem o odor e esse odor tem uma ação de repelência. O mosquito não se interessa muito por pessoas que exalem esses odores da vitamina B. Mas é importante frisar também que isso também não é assim para todas as pessoas. Tem pessoas que tomam bastante vitamina B e que o mosquito continua sendo atraído. E também que vitamina B é um medicamento e o uso exacerbado dessa substância pode trazer mais problemas. Então, no geral, todas essas receitas que circulam por aí pela internet, essas receitas caseiras, fiquem bastante alerta, bastante atentos ao que é utilizado nessas receitas, porque nem sempre elas vão dar aquele efeito positivo que a gente quer e, além disso, elas podem trazer alguns problemas para a nossa saúde. Repelente versus inseticida. Com relação à questão repelente e inseticida, existe uma grande diferença entre o repelente e o inseticida. Substâncias que são repelentes, elas impedem o contato com o mosquito. Elas exalam o odor que o mosquito não gosta, então ele não se aproxima daqueles ambientes ou daquelas pessoas que estão usando o repelente. Já o inseticida, ele é uma substância que é um veneno para o inseto. O inseto, quando entra em contato com as moléculas do inseticida, ele acaba morrendo por conta da ação nociva do veneno que é o inseticida. Então, jamais use inseticida no lugar de repelente, ou seja, usar inseticida nas roupas ou usar inseticida no corpo. Existem
roupas, vestimentas, já que vêm impregnadas com inseticida, inclusive cortinas e mosquiteiros que já são impregnados com inseticida, né? Essas roupas e essas cortinas, essas telas, têm uma forma toda especial de impregnação do inseticida. Não deve ser feita por nós em casa, né? A gente já compra elas assim ou leva para algum lugar adequado que faça isso, né? Nunca use inseticida como se fosse um repelente. Repelente. Saiba como usar. Bom, vale destacar algumas coisas também sobre o repelente. Embora ele deva ser utilizado, ele tenha o seu papel importante, ele não tem uma ação infinita, né? Ele tem uma ação bastante limitada. Muitos desses produtos eles duram 4 ou alguns produtos com maior duração duram até 6 ou 8 horas, né? Então a gente tem que ficar atento para recolocar, reaplicar aquele produto. E também é importante que esse tempo de duração ele pode ser ainda menor se a pessoa está suando ou se ela se molha. Ou seja, é importante frisar que o repelente ele é sim bastante eficaz, mas que ele tem a ação limitada. Além disso, o repelente ele é uma forma de controle individual. Ele dificulta o contato do mosquito com quem está usando o repelente, ou de entrar naquele ambiente em que a gente acendeu uma vela que tenha um odor repelente, ou que a gente utilizou alguma substância repelente, né? Então é uma forma de controle individual, mas que não vai resolver o problema do controle do mosquito, porque acabou o efeito daquele produto repelente, o mosquito volta. A gente não impede a proliferação do mosquito usando substâncias repelentes. Então a principal forma de controle, a melhor forma de controle, ainda deve ser tentar eliminar os criadores desses mosquitos, não deixar com que eles se proliferem. Inseticida. Uso consciente. Não só por uma questão sanitária, porque o inseticida ele é também um tóxico, um componente tóxico, né, para os insetos, mas pode causar alergia em muitas pessoas e o acúmulo dessas substâncias no longo prazo pode não ser muito benéfico à nossa saúde. Além dessa questão, tem a questão da resistência ao inseticida, que é hoje um grande problema. Quanto mais inseticida a gente usa, maior o número de populações resistentes a inseticida que a gente está selecionando. E a gente seleciona a resistência por uma série de mecanismos moleculares diferentes. Então, a gente pode ter populações de insetos diferentes, com características diferentes, que dificultam formas alternativas de controle, né? O uso de inseticida ele tem que ser bastante controlado, né? Tem que ser usado de uma forma bastante bem orientada, bem pensada, para que a gente não selecione demais populações resistentes aos inseticidas. Resistência e seleção. E muita gente tem a dúvida e fica se perguntando por que os mosquitos estão resistentes aos inseticidas? Eles estão mais resistentes porque eles estão mais fortes? Ou o fato deles serem mais fortes vai fazer com que eles sejam resistentes? Ou o fato deles serem resistentes vai fazer com que eles sejam mais fortes, né? Na verdade, não tem como a gente prever diretamente o que vai acontecer com o mosquito que é resistente, porque a gente está tratando de um processo de seleção natural. Todo mundo já deve ter ouvido esse nome, seleção natural, o que quer dizer que sobrevivem aqueles que são os mais aptos, e esses que são os mais aptos é quem vão proliferar. E a gente tem utilizado tanto inseticida que a gente está fazendo com que sobrevivam aqueles que são resistentes ao inseticida. Mas junto com essa resistência, né, essa característica, vamos dizer assim, resistência, outros fatores podem ser selecionados juntos, como, por exemplo, maior aptidão em transmitir a dengue, ou maior capacidade de se esconder, ou a capacidade da fêmea em colocar mais ovos. Ou então, pelo contrário, junto com a resistência, podem ser selecionados outros fatores, como o fato da fêmea colocar menos ovos, ou aquele que for resistente, ele tenha que gastar tanta energia para ser resistente, que ele vai ter menos energia para procurar um hospedeiro ou para transmitir um vírus, como o vírus da dengue, por exemplo. Então, existe uma série de questões que podem acontecer e a gente vê nas nossas pesquisas que isso de fato acontece, né? Existem exemplos em que o mosquito resistente, ele não sofre em nada, ele é resistente ao inseticida e ele é tão bom quanto o mosquito que não é resistente. Mas também existem casos, inúmeros casos, em que o mosquito que é resistente, ele é menos capaz de se reproduzir, porque a fêmea coloca menos ovos, a fêmea ingere menos sangue. Existem uma série de características que podem ser
selecionadas junto com a resistência. Né? Não dá para a gente afirmar categoricamente de que o mosquito resistente vai ser mais fraco ou que o mosquito resistente vai ser mais forte. Né? Depende daquele mecanismo que for selecionado.